Olá, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje é o quarto vídeo da nossa série Analisando os Fundamentos da Doutrina Espírita. E o tema do nosso vídeo de hoje é um tema que mexe bastante com as pessoas e faz com que muitas das vezes seja o motivo delas buscarem o Espiritismo, que é entender para onde vamos após a morte. Um tema bastante intrigante que mexe conosco, com a nossa curiosidade. E para começar esse tema, a gente pega algumas informações aqui do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, que se chama Da Volta do Espírito Extinta à Vida Corpórea à Vida Espiritual. Esse capítulo ele vai trabalhar a questão da alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna, a separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Iniciamos aqui com a pergunta de número 149. Que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: ela volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo espiritual, donde se apartaram momentaneamente. Aí aqui tem uma colocação importante para nós entendermos. Quando Kardec estava organizando as obras da doutrina, ele quis usar palavras diferentes para se referir ao ser quando estava encarnado e quando estava desencarnado, chamando de espírito quando nós estamos fora do corpo físico e alma quando nós estamos encarnados. É apenas uma maneira para diferenciar esses dois estados. Acaba que, de uma maneira geral, nós usamos tanto alma quanto espírito hoje em dia com o mesmo fim, mas é importante nós sabermos essa informação porque ela vai aparecer várias vezes nas obras básicas, então para a gente poder entender. Somos alma enquanto estamos encarnados. Desencarnamos, voltamos ao estado de espírito, ou seja, uma alma que não vai ter mais o corpo físico, pelo menos não este corpo físico. Pode ser que ela volte a ter, pode ser não, ela vai voltar a ter outros corpos porque nós ainda vamos reencarnar. Mas esse é o princípio. E aí, continuando, a gente pode analisar a pergunta de número 150, a letra B desta pergunta. A alma nada leva consigo deste mundo? E tem uma frase que é bastante comum, que a gente escuta ou já escutou, falando que caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Uma maneira simbólica de falar que desse mundo nós não levamos nada. Realmente, de material, não há como nós levarmos. Mas será que não existe nada que a gente leve? E aí os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura e de amargor conforme o uso que ela fez da vida. Dependendo das nossas escolhas durante a encarnação, das nossas vivências, ao desencarnar nós vamos levar dentro de nós esse desejo de encontrarmos um mundo melhor, ou a tristeza, a amargura de sentir que talvez não sejamos merecedores de um mundo melhor por conta de escolhas negativas que tenhamos feito ao longo da encarnação. Continuando, os espíritos também falam: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. A morte é a destruição do corpo, apenas, não a deste outro envoltório. Mais tarde nós podemos até ter um tema mais voltado para a questão do perispírito, que também é bastante interessante. Mas, ao longo dessa resposta, que ela é bastante longa, mas os espíritos vão nos sinalizando as seguintes questões. Tem algumas coisas, sim, que nós levamos para o mundo espiritual quando voltamos para ele, que são as nossas lembranças, os nossos sentimentos, os aprendizados que nós colhemos, as experiências boas ou não boas que tenhamos praticado na nossa consciência, isso fica. Então esse aprendizado, esses sentimentos que foram trabalhados vão conosco. E aí que está a questão. Todas essas vivências que estão em nós é que vão nos dar o tom. Como a gente fala, vão nos fazer ter um determinado estado vibratório. E aí sim nós vamos entender para onde nós vamos após a nossa desencarnação. Nas obras espíritas, a gente tem dois casos que são bastante famosos, tem muitos, mas tem dois que se destacam mais, falando sobre o retorno do espírito após a desencarnação física. O primeiro é do espírito que nós conhecemos pelo nome de André Luiz, na obra Nosso Lar, que é a primeira obra de uma sequência de 13 livros
em que esse espírito vai nos trazendo várias informações sobre o que nos aguarda do outro lado da vida. E como esta é a primeira obra, ele fala sobre a sua própria desencarnação e como foi a chegada dele lá. Quem já teve a oportunidade de ler o livro ou até de assistir o filme, que nós tivemos um filme no ano de 2010 sobre esse livro, nós vemos que André Luiz, ele desencarna e ele vai para uma região, uma localidade chamada de umbral, onde ficam ali almas que estão ainda perturbadas, passando por alguns conflitos, enfim. E ele fica lá por um longo período. Na obra é dito que ele passa 8 anos lá, até que ele pode ser resgatado e ir para uma outra localidade melhor, onde vai receber assistência médica, tratamento, oportunidade de trabalho, de estudo e dar continuidade à sua encarnação. Houve um motivo para que, ao desencarnar, ele se encontrasse nessa região tão complicada, tão densa. E isso é bastante explicado ali no livro e também no filme, mas sobretudo no livro. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam essa obra. É uma das obras básicas que nós temos dentro da doutrina e é muito interessante, é muito rica de conhecimentos que o André nos traz. Uma outra obra que também fala sobre um desencarne é do livro Violetas na Janela. Nesta obra, o espírito Patrícia conta sobre a sua desencarnação. Patrícia era uma jovem, estava nos seus 19 anos, quando ela sente uma dor de cabeça muito forte e apaga. Ela não tinha percebido ainda nesse momento, mas ela havia feito a passagem, né? Ela desencarnou. E aí, quando ela abre os olhos novamente, ela já está numa colônia, já está num ambiente do plano espiritual. Uma situação de desencarne bastante diferente da do André Luiz. Ela já teve uma coisa mais tranquila, um desencarne bem mais tranquilo, um acolhimento mais rápido, por conta também das suas próprias experiências. Lembra quando num outro vídeo nós falamos que nós somos os herdeiros de nós mesmos? Então nós vamos sempre arcar com as consequências dos nossos atos. Alguns aqui na Terra, outros no plano espiritual. E isso vai ditar ali mais ou menos para onde nós vamos. Então a Patrícia teve essa oportunidade de ter um acolhimento ali na colônia e de lá seguiu com os estudos, com o trabalho dela e nos mandou 4 livros, sendo que o primeiro, como nós falamos, é esse que se chama Violetas na Janela. Outra informação. O livro Nosso Lar ele foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1943. Violetas na Janela foi psicografado pela Vera Marinzec de Carvalho no ano de 1993. Então são 2 obras que têm bastante tempo entre uma e outra. Uma questão importante que a Patrícia até cita foi o fato dela ter tido a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja melhor do que as outras filosofias, as outras religiões, não é isso. Mas é porque ela teve a oportunidade de estudar essa doutrina que nos convida à reforma íntima, à reflexão sobre nós mesmos, ao esforço sincero e honesto de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Então, com certeza, isso deu uma grande ajuda a ela. O André, na época dele, não teve essa oportunidade. Ele teve a oportunidade, sim, ele conta no livro, de fazer outros estudos religiosos, mas enquanto encarnado isso não interessou a ele. Então ele foi por outros caminhos de aprendizado. Mas, agora falando sobre nós. O que será que nos aguarda no pós-vida, após a desencarnação do corpo físico? Existem algumas possibilidades. Algumas não são boas, outras são, mas é importante que a gente fale sobre o tema. Primeiro, ao desencarnarmos, existe a possibilidade de continuarmos presos no corpo físico. Uma vez que ocorre a morte física, o espírito ele precisa se desprender para seguir, para dar continuidade. Nem sempre ele consegue fazer isso rápido. O nosso desprendimento do corpo físico está muito conectado ao quão ligados à matéria nós éramos enquanto estávamos encarnados. É lógico que, estando encarnados, nós temos que tomar conta das coisas da matéria. Temos que cuidar do corpo físico, cuidar da nossa casa, ter um carro, caso a gente tenha, enfim, esse tipo de coisa. Mas a questão que nós estamos falando aqui é do apego. Aqueles que são apegados à matéria, muito conectados, ou até aqueles que se veem como sendo a própria matéria, esses
geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade para se desprender do corpo após a morte. Esse desprendimento pode ser de algumas horas, de alguns dias, até de algumas semanas. Então é um fator importante para nós estarmos sempre pensando e refletindo que, na verdade, nós somos espíritos momentaneamente usando um veículo físico, um corpo físico, mas nós não somos o corpo. Dando continuidade, uma outra coisa que pode acontecer conosco após a desencarnação é ficarmos por aqui mesmo, pelo plano físico. Alguns espíritos ficam dentro da sua própria casa, isso também vai acontecer por uma questão de apego à matéria. Nesse caso, mais apego aos objetos e não tanto ao corpo. Então, aquela pessoa que é apegada à sua casa, ao seu carro, aos seus objetos pessoais, e ela sente dificuldade de se desprender disso. Embora ela tenha conseguido sair do corpo, ela ainda fica ali presa por algum tempo. E esse tempo pode ser mais ou menos longo, dependendo da hora que ela se permite prosseguir. Também é possível que ao desencarnarmos, a gente vá para regiões do umbral, como nós falamos do André. Então a gente fique vagando ali por um tempo, fica naquelas regiões. Isso, se acontecer, pode ser muito ligado a sentimentos como remorso, culpa, sentimentos que são negativos. Então daí a importância de, ao longo da nossa encarnação, nós tentarmos administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos de uma maneira saudável, cultivando bons atos, bons hábitos, para que a gente não fique com a mente tão presa nesses sentimentos ruins. Também existe a possibilidade de que, ao desencarnar, nós vamos para as cidades do astral, que são as colônias. Esse seria, digamos assim, desencarne mais tranquilo, né? Uma recepção no plano espiritual mais tranquila. E a gente pode até botar, de certa maneira, o ideal para nós, para espíritos do nosso nível. Então, já pensou sermos acolhidos em uma colônia como o Nosso Lar, por exemplo? Existem muitas, né? Mas o Nosso Lar é muito famoso graças ao livro. Então, ali é muito comum que, nesse caso, o espírito ele vai se encontrar em um ambiente de hospital. E por que isso ocorre? Com a desencarnação, o espírito passa por um período chamado de perturbação, que é muito natural. Nós estamos saindo da terceira dimensão, voltando para a quarta dimensão. É natural que a gente precise de um tempinho de adaptação. E esse tempo é o que a doutrina chama de quando o espírito está passando por uma perturbação. Ele fica meio confuso, sente muito sono, mas isso é natural. Claro que esse tempo vai ser maior ou menor, dependendo, como nós falamos, das nossas escolhas, dos valores que nós cultivamos ao longo da encarnação, do quanto nós nos esforçamos para cultivar as nossas virtudes. E há também uma outra possibilidade, que aí já são para espíritos mais elevados, aqueles espíritos que vieram à Terra cumprir missões, que é a de desencarnar e ir para ambientes ainda mais elevados do que as colônias, dimensões mais altas, que nós não temos nem como descrever porque nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecer essas regiões. Então, também tem essa possibilidade. São muitas possibilidades. Uma frase bastante comum dentro da doutrina é que cada caso é um caso. Cada espírito é único, tem a sua própria bagagem, tem a sua própria história. O que nós estamos trazendo aqui são apenas possibilidades dentro do que a literatura espírita tem nos apresentado em todos esses anos. De qualquer forma, a mensagem que fica para a gente é sempre essa, de cultivarmos bons valores, de cultivarmos as nossas virtudes, trabalharmos o nosso lado sombra a fim de trazê-lo para a luz, para que assim a gente possa ter um desencarne tranquilo e uma recepção também bastante tranquila quando regressarmos, quando retornarmos ao plano espiritual. Uma última dica, no livro O Céu e Inferno, na segunda parte dele, tem uma série de exemplos, onde Kardec teve a oportunidade de entrevistar vários espíritos que contaram como foi a sua desencarnação e a sua chegada lá no outro lado. Espíritos felizes, espíritos em sofrimento, espíritos medianos e vários outros, né? Então, assim, são vários casos, é muito interessante. Se você tiver a oportunidade, leia também ali. Meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço a vocês, como sempre, que, se possível, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, deixem algum comentário para que eu saiba que você veio aqui.
Se você tem alguma dúvida, se alguma parte do vídeo não ficou muito clara, deixe as suas perguntas para que a gente possa pesquisar e quem sabe até fazer um vídeo mais à frente. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.